Se você tem dificuldades para utilizar as técnicas do stencil para fazer seus desenhos e pinturas na aerografia, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de realização de desenhos utilizando a técnica do stencil. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo um pouquinho mais complexo de como você vai conseguir fazer as suas artes na aerografia utilizando essa técnica de pintura. E para isso é muito importante que, se você ainda não estiver inscrito no canal, que você se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Assim, as próximas aulas for liberada da nossa série, você vai ser notificado para não perder nenhuma delas e assim conseguir melhorar e aplicar essa técnica de pintura nos seus trabalhos. Então agora nós vamos para a prática, onde eu vou te mostrar e vamos nos aprofundar no processo de pintura utilizando a... Você pode observar, nós temos aqui o nosso desenho do Mickey Mouse para realizar. Esse desenho aqui eu já cortei o stencil. Na descrição do vídeo vai ter todos os links relacionados a como você pode preparar o seu desenho para deixar ele no formato de stencil. E aqui nós vamos nos concentrar apenas na aplicação da técnica, que é o processo de pintura. Então, sempre existe algumas outras formas de você cortar o stencil, mas nessa série nós vamos falar só sobre o processo de pintura utilizando com os contornos preto, onde a gente vai remover os contornos do nosso stencil e vamos fazer a pintura dele e depois, posteriormente, vamos preparar a pintura interna do nosso desenho. Dessa forma, nós garantimos uma melhor qualidade no acabamento dos contornos e assim você vai conseguir ter uma forma de pintura aí bem mais rápida e ágil. Aqui embaixo eu tenho uma folha, não uma folha branca, justamente para facilitar no processo de algumas regiões aqui. Eu quero poder pintar todo o meu desenho e você vai ver como esse processo de utilização desse stencil se torna mais fácil. E aí, esse processo de pintura, de corte de stencil, ele serve para qualquer tipo de cor de fundo, independente se eu fosse trabalhar num preto. Isso nós vamos falar em umas próximas aulas, mas aqui o mais importante é você se concentrar no processo de pintura. Aqui eu já tenho a minha tinta preta no meu aerógrafo. Como você pode observar, nós vamos utilizar o mesmo processo das aulas anteriores. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente demarcar os contornos. Eu vou posicionar o meu stencil, ó, sempre no centro. Se você quiser prender nas laterais ou sua folha de stencil, vai ser bem melhor, assim a folha não corre, como no meu caso aqui, pois eu só prendi no meio. Mas dessa forma você também consegue utilizar, é só você alinhar nas bordas e começar a aplicar aqui, ó, a sua camada de tinta. Pronto, ó, feito a demarcação do nosso stencil na superfície, como nós temos uma cor muito clara atrás e estamos aplicando de preto, nós vamos ter já praticamente o nosso desenho marcado na superfície. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir fazer aí o nosso processo de pintura, e aí a gente vai agora começar a realizar a pintura interna em si do nosso desenho e ir definindo cada lugar de forma mais precisa. Ó, um ponto muito importante depois de você ter feito o processo de demarcação é você notar que a cor base da nossa folha ou da superfície onde você vai estar pintando, algumas cores vai ser mais fáceis de pintar do que outras. Por exemplo, aqui, como a minha folha já é um pouco mais amarelada, isso vai tornar mais fácil pintar essas regiões onde já é amarelo. Então aqui nessas regiões eu não vou precisar aplicar muita tinta, pois a minha cor base vai acentuar de forma mais fácil esse tom amarelo que eu já tenho aqui no meu aerógrafo. Se eu fosse pintar de amarelo sobre um tom preto, eu teria que aplicar uma camada um pouquinho mais fina de branco para depois eu aplicar esse amarelo e ter uma cobertura mais rápida do tom 100%. E é o que vai acontecer nesse caso. A base vai facilitar no processo de pintura de tons claros, que é o meu caso aqui, o tom amarelo. Então eu vou aplicar agora aqui de forma bem simples e você vai ver como é bem rápido fazer esse processo de pintura. Pronto, ó, já aplicamos a primeira camada de tinta. Aqui nós fizemos o tom amarelo já. E dessa forma nós vamos aplicar no processo posterior, que aí nós vamos começar aplicando o vermelho, depois eu vou aplicar o branco, vou fazer algumas correções das pontes do preto e finalizar definindo 100% esse preto. Então vamos agora aplicar o tom vermelho aqui no nosso trabalho para a gente continuar esse processo de pintura.
Pronto, ó, já aplicamos o vermelho, um pouco de vermelho aqui na língua, bem fraquinho. Eu recomendo você trabalhar com a distância do aerógrafo para esses detalhes mais sutis. Assim você vai ter melhor controle e não vai precisar ficar trocando de tinta constantemente. Fizemos o amarelo, agora eu estou aqui com o meu branco no meu aerógrafo para você ver que vamos aplicar a tinta em toda a parte do desenho. Se fosse em uma peça automotiva, em alguma outra superfície onde eu precisaria de agilidade, eu já iria preparar a minha base com uma cor branca. Assim eu ia ter maior quantidade de branco já preenchido e só viria depois fazendo os retoques caso tenha overspray nessas regiões, e eu ia conseguir terminar meu trabalho 2 ou 3 vezes mais rápido do que fazendo esse processo com uma base de cor diferente. É sempre importante você utilizar a cor base com uma proporção maior aqui das cores do seu desenho. Assim você vai poupar trabalho no processo de pintura. Então agora eu vou aplicar aqui o branco para você ver como é bem simples também essa etapa. Bom, agora você pode observar, nós conseguimos já aplicar o tom branco, o tom vermelho, o tom amarelo e uma base de preto já para encontrarmos o nosso desenho. Você já tem uma visão geral panorâmica aí do nosso trabalho, de como ele vai ficar. Então aqui, ó, você pode ver que nós temos a cor branca bem definido. Você viu o processo que eu utilizei para pintar. Então eu não me preocupei em proteger essas partes internas, pois nós vamos voltar com o nosso stencil e vamos repintar novamente com o preto, aumentando a acentuação desse tom aqui. Então é muito importante você sempre utilizar desse processo para fazer seus desenhos com esse método de stencil, pois ele é o mais simples para você já conseguir o seu resultado em menor tempo de pintura. Outros métodos exigem um pouco mais de atenção e de controle na utilização do aerógrafo para você não pintar certas regiões. Aqui você não tem esse problema, mas a questão é que você tem que saber como você vai cortar o seu stencil. E mais uma vez lembrando, aqui na descrição do vídeo vai ter todos os links e outras aulas complementares que eu sugiro você assistir para conseguir aplicar essas técnicas e melhorar suas habilidades na aerografia. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui com o meu stencil, então eu vou posicionar ele aqui. Eu já coloquei, ó, uma fita de segurança aqui na lateral, porque agora eu não quero que o meu stencil corra, então eu vou posicionar direitinho para fazer aí a pintura final do meu trabalho. Vou pegar outra fita de segurança e vou pôr na lateral aqui, ó, para ter certeza que agora a minha folha não vai correr. E aí eu vou fazendo a pintura dessa forma e você vai ver como é muito simples utilizando desse método. Agora eu tô com minha tinta preta aqui no meu aerógrafo. Vou começar a fazer aqui a aplicação do preto no meu desenho. Lembrando que eu tenho que tomar agora muito cuidado para não pintar embaixo do stencil. Então sempre aplicando tinta de frente para o seu stencil e de forma não contínua, mas pausadamente, ó, igual eu estou aplicando. Assim você vai aplicar poeirinha de tinta, não vai sobrecarregar e vai evitar que a sua tinta entre por baixo aí do seu stencil. Pronto, ó, depois de ter aplicado toda a parte preta do nosso desenho, aí sim nós vamos ver o que aconteceu aqui, se precisa retocar, se não precisa, e assim vamos deixar o nosso trabalho com o melhor acabamento final. Como você pode ver, ó, nós tivemos aqui o processo completo do início ao fim de como você vai fazer a pintura desse desenho. Nós pintamos primeiro de amarelo, que é esse tom aqui, depois nós fizemos o vermelho, nós fizemos uma base preta primeiro, né, para deixar essa base
base toda visualmente para a gente conseguir aplicar as cores e deixamos o branco para pintar por último aqui, antes de finalizar com o próprio preto, corrigindo alguns detalhes onde precisamos. Quando você fizer todo esse processo de pintura, você vai ter um trabalho parecido com esse aqui. Aí tudo o que você tem que fazer é analisar onde teve muito overspray. O overspray acaba deixando o seu trabalho um pouquinho amador, mas você consegue retocar. Então, fazendo esse retoque, você vai conseguir proporcionar um melhor acabamento no seu trabalho e corrigindo qualquer detalhe que tenha aqui, ó, não ficado muito bom. Então, esses são os pontos importantes que você deve seguir a partir de agora para melhorar ainda mais o seu trabalho. O nosso playlist desses processos ainda não acabou, nós vamos trabalhar com vários outros tipos de desenho. Eu não estou me concentrando muito no overspray, justamente porque eu vou trabalhar mais para frente sobre isso, para te ajudar a entender de forma mais detalhada todas as opções que você vai ter para conseguir amenizar e corrigir todos esses detalhes no seu trabalho. O objetivo principal é você primeiro dominar essa técnica de stencil, utilizando os stencils do contorno do seu desenho. Assim você vai ter melhores resultados em menor tempo, com melhor acabamento. Então segue agora essas técnicas, coloque em prática e caso tenha alguma dúvida, é só me dizer nos comentários abaixo do vídeo. Agora você viu como aplicar a técnica de pintura utilizando um desenho bem simples, porém com uns passos um pouquinho mais avançados. Assim você vai pegar a destreza, vai pegar a familiaridade para conseguir aplicar essas técnicas em diversos tipos de desenho. Por isso que eu criei essa série, para facilitar o seu processo de pintura e a compreensão na aplicação dessas técnicas. Caso você tenha alguma dúvida, é só me dizer aqui nos comentários abaixo do vídeo, assim eu vou conseguir te ajudar e te orientar nas próximas aulas, conforme vamos aplicando o processo em diferentes tipos de desenho. Então é muito importante que você se inscreva no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, assim você vai ser notificado sempre quando for liberado novo conteúdo. E se caso você tenha dificuldades, lembre-se, os comentários é o melhor lugar para que eu possa te ajudar. E o mais importante, se você está começando e não sabe quais equipamentos utilizar, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link da loja Tudo de Ferramentas, onde você vai encontrar aerógrafos, compressores e assim vai conseguir comprar com o melhor preço. Então acesse o link, ó, aqui na descrição do vídeo. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima